Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula remota, desta feita da disciplina de Direito Processual do Trabalho 1, destinada aos alunos dos quarto anos A e B no turno da EMS. Mas você que veio aqui nos prestigiar, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Pessoal, a aula de hoje nós falaremos sobre reclamação trabalhista, tá? E aí quem tem o material que eu encaminhei aí, o material que eu já encaminhei a vocês via área do aluno e via lista de transmissão, vocês vão perceber que a gente fala de reclamação trabalhista e temos uma petição inicial aí fracionada. Ou seja, eu trouxe a vocês como se monta uma petição inicial nos termos daquilo que é pedido pela OAB em exame de OAB, tá? No exame da OAB. Então, nós faremos então, primeiro, um estudo sobre a reclamação trabalhista e depois nós falaremos sobre esta petição inicial, da qual vocês têm o modelo dividido em partes e depois o modelo como um todo, tudo bem? Então vamos lá. Reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita de forma verbal ou ela pode ser feita de forma escrita. Isso aí está disposto lá no artigo 840 caput. O artigo 840 caput menciona que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Pois bem, então já que nós dividimos, vamos analisar uma por uma. Se escrita, ou seja, se ela é escrita, e aí quando ela é escrita ela pode ser representada por advogado ou não, conforme a gente já mencionou, mas o que a gente vai se ater agora é, se ela for escrita, ela deve conter o juízo destinado, ou seja, para qual juízo você está mandando? Vara do trabalho de onde? Tá? Qualificação das partes, que a gente vai pôr lá embaixo, depois a gente vai verificar. Então, são os dados das partes. Exposição dos fatos, ou seja, daquilo que aconteceu, dos pedidos. E aí é interessante nós mencionarmos que os pedidos deverão ser certos, determinados e com indicação de valor. Antes da reforma trabalhista, os pedidos deveriam ser certos, determinados e com indicação do valor tão somente nas ações de rito sumaríssimo. Hoje não. Hoje, qualquer que seja a ação trabalhista, você deve indicar o pedido. O pedido deve ser, aliás, ser certo, determinado e com indicação de valor. Ou seja, eu vou pedir hora extra, ok, então eu vou colocar lá, das horas extras. O reclamante trabalhava em tal horário, razão pela qual faz, por exemplo, 2 horas extras por dia. Assim, tendo em vista que ele trabalhou X dias nessas condições, tem que a cada dia ele tem 2 horas extras. Então, X dias vezes 2 horas extras dá tantas horas. O valor da hora extra é tanto, multiplico. Ou seja, eu tenho que fazer cálculo. Tá? Quando eu monto uma ação trabalhista, a ação trabalhista deve conter os dados, deve conter o pedido. Olha, estou pedindo hora extra, e aí eu vou fundamentar, estou pedindo hora extra por causa disso, disso e disso. Ok. E aí, a indicação do valor. Então, eu vou demonstrar quantas horas extras ele fez, quanto vale cada hora extra, e aí sim, eu vou multiplicar, né, e vou ter lá no final qual é o valor que é devido a título de hora extra. Tudo bem? Isto se ela for escrita. E se ela for verbal, Danilo? Se ela for verbal, ela vai ser reduzida, ou seja, ela vai ser transcrita em 2 vias e deverá conter o máximo de informação dessas que eu mencionei agora há pouco. Então, se é escrita, ela deve vir toda ajeitadinha, arrumadinha. Se não for escrita, ela deve ter o máximo de informação a respeito. Tudo bem? Bom, Danilo, mas então eu apresentei uma ação, né? Falei que eu queria hora extra, mas não fiz o cálculo. Não mostrei quantas horas extras. É lógico, pessoal, este cálculo é para uma demonstração. Não quer dizer que o cálculo tenha que ser 100% certo. Tá? Deve ser certo assim, dentro daquilo que você pensa. Você não vai lá jogar um valor qualquer. Você vai demonstrar como é que você chegou naquele valor. É claro que quando da liquidação da sentença, esses cálculos serão apurados de uma forma pormenorizada. Tudo bem? Então, se os pedidos não atenderem o disposto no parágrafo 1º, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Ou seja, se eu não apresentar os valores direitinho daquilo que eu estou pedindo, o meu processo vai ser julgado
sem análise de mérito, ou seja, ele será extinto sem a análise de mérito. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então nós já vimos como que deve ser. Se escrita, em caso de escrita, deve ter para onde vai, quem são as partes, os pedidos devem ser certos, determinados e com valores. Certo? Depois deve conter a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante. Se verbal, ela deve ter o máximo desses dados contidos. Tranquilo? Bom, depois que a reclamação chega ao processo judiciário, ou seja, depois que é recebida a reclamação, o reclamado é notificado para comparecer à audiência de julgamento. Lembra, pessoal, que eu falei, olha, pessoal, ninguém na Justiça do Trabalho, ninguém é notificado para apresentar contestação. A pessoa é notificada para comparecer em audiência e, em querendo, na audiência, apresentar a contestação, podendo ainda esta contestação ser apresentada de forma escrita, mediante peticionamento eletrônico. Tudo bem? Então, vindo a petição de forma verbal ou vindo a petição de forma escrita, tanto faz, fato é, após ela ser recebida, a parte será notificada para comparecer em audiência de julgamento. E essa notificação, pessoal, será uma notificação feita via de regra na maneira postal, né? Então, a tendência é que a parte contrária seja notificada pelo correio. No entanto, se porventura a parte reclamada criar embaraços, o que a letra de lei menciona, o artigo 841, parágrafo 1º menciona, fala o seguinte, olha, se porventura a parte criar embaraço, ou seja, ela estiver dificultando o recebimento da notificação, ela será citada por edital. Na prática, pessoal, o que acontece é, caso a parte apresente dificuldade, ela cria embaraços para ser notificada de forma postal, na prática, o juiz ainda tenta a intimação de forma por meio de oficial de justiça. Tá? Mas o que a letra de lei menciona é, se porventura ela criar embaraços para o recebimento, ela será citada por edital. No entanto, o que a prática traz é, quando ela cria embaraços, ela pelo menos tentada a citação, né, a notificação, este é o termo correto, a notificação por oficial de justiça. Tudo bem? Bom, e o reclamante? Quando que o reclamante é notificado da audiência, pessoal? Ele pode ser notificado de duas formas. Ou no dia que ele interpõe a ação, caso o sistema lá já agende o horário, já agende a data, né? Peticiona, fala, ó, seu processo foi peticionado, a sua audiência é tal dia. Pode acontecer, ou, se porventura isso não acontecer, ele também será notificado por via postal. Beleza? Lembrando, pessoal, é dever das partes manter o endereço atualizado. Nós já falamos isso em outras aulas. Tá? Por quê? Se eu mudei de um endereço que eu tinha e eu não avisei o juízo, já fui citado, recebi a notificação, tanto eu reclamante quanto o reclamado. Ok, o processo está em trâmite. Quando eu for receber uma outra notificação e eu tiver se mudado e não tiver avisado, aquela notificação que foi para o endereço antigo vai ser considerada como válida. Tudo bem? Bom, apresentada a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não pode mais desistir da ação sem o consentimento do reclamado. Então, notem, o reclamado vai ser notificado para comparecer em audiência e apresentar a sua contestação. No entanto, ele pode, como a gente já viu anteriormente, apresentar a sua contestação de forma escrita por meio do peticionamento eletrônico. Tudo bem? Bom, a partir do momento que o reclamado apresenta a contestação, ou seja, a partir do momento que essa contestação é juntada aos autos, o reclamante não pode mais desistir do processo sem a anuência do reclamado. Danilo, mas ele apresentou antes da contestação, antes da audiência. Não tem problema. O reclamante só vai poder desistir do processo se porventura o reclamado concordar. Tudo bem? Então, a partir do momento que a contestação é juntada no processo, o reclamante, aliás, não pode mais
pedir a desistência do processo sem o consentimento da reclamada. Se ele pedir, a reclamada deverá ser ouvida, consentindo, ok, extingue o processo. Se ela não for ouvida ou se ela não concordar, o processo não será extinto. Tudo bem? E aí, por fim, pessoal, só lembrando, a notificação, a gente já viu isso quando estudou atos e termos processuais, entende-se pela súmula 16 do TST que a notificação foi entregue no prazo de 48 horas após a sua postagem, cabendo ao destinatário comprovar eventual irregularidade. Tudo bem? Tranquilo? Bom, teoricamente, a nossa matéria de hoje seria isso. Só isso. Mas aí eu trouxe para vocês a petição inicial. E aí eu trouxe como ela é feita dentro da Justiça do Trabalho e no final eu trouxe uma bem completa, né, nos termos que a OAB pede nos exames. Então notem, a petição inicial ela é dividida em várias partes. A primeira é endereçamento. Primeira coisa, pessoal, a petição deverá na petição ser colocado juiz do trabalho. Eu não remeto juiz de direito dentro da petição da reclamação trabalhista, tá? Em exame de OAB, somente deve ser colocado o local se o problema trouxer a informação de onde o serviço foi prestado. Ou seja, se não falar nada, você vai deixar em branco. Se falar a cidade, aí você vai colocar a cidade. Então notem aí no modelo que eu mencionei para vocês, está escrito assim, ó, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, não é juiz de direito, falou qual vara que é? Não, então eu deixo um espaço. Vara do trabalho de, como não falou, eu deixo um outro espaço. Tranquilo? Bom, depois que eu fiz o endereçamento, eu passo a qualificação das partes. E aí eu abro o olho de vocês, pessoal. Olha o reclamante, o tanto de coisa que deve constar. A qualificação do reclamante deve constar o nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, nome da mãe, data de nascimento, número do RG, número do CPF, número da carteira de trabalho, número do PIS, endereço completo com CEP e o endereço eletrônico. Tudo bem? Então, eu tenho que preencher todos esses dados. Quando eu for montar uma petição inicial, eu vou colocar como, Danilo, todos esses dados? O problema vai me dar todos os dados? Depende. Você vai colocar os dados que o problema der. Então, vamos imaginar, o problema deu o nome lá, João. Então, você vai colocar no lugar do nome, João. Mas não falou que o João é casado. Então, você vai colocar João, vírgula, estado civil, vírgula. Ou seja, você tem que constar que você sabe que deveria colocar o estado civil que vem ali. Tudo bem? E o reclamado? O reclamado deve basicamente conter apenas 3 itens. Nome, CPF ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, e o endereço completo com CEP. Tudo bem? Depois disso, o primeiro item que tem é o item que fala sobre a comissão de conciliação prévia. Por quê, pessoal? Teoricamente, o STF decidiu pela inconstitucionalidade, mas você só poderia entrar com a ação se você tivesse passado por uma comissão de conciliação prévia e não tivesse dado acordo. No entanto, o STF declarou isso inconstitucional. Por quê? Porque isso aí agredia o direito de acesso da pessoa ao judiciário. Então, a gente coloca lá o item da comissão de conciliação prévia. Em exame de OAB, se não houver menção, o candidato poderá entender que ela não foi instituída, mencionando tal fato após a qualificação das partes. Ou seja, qualifiquei as partes e embaixo eu coloco, da comissão de conciliação prévia. O problema não falou nada? Não. Se o problema não falou nada, então ela não existiu. Aí eu coloco, cumpre ressaltar que o STF, por meio das ADINs 2139.7 e 2160.5, declarou inconstitucional a obrigatoriedade de passagem do empregado da comissão de conciliação prévia, motivo pelo qual acesso o autor diretamente à via judiciária, nos termos do artigo 625-D, parágrafo 3º da CLT. Então eu tenho que colocar da comissão de conciliação prévia. Se o problema não falou, eu vou falar de que ele não passou porque ele preferiu acessar diretamente o judiciário. Se o problema falar assim, olha, ele passou e não deu acordo, você vai falar, conforme da comissão de conciliação prévia. O reclamante passou pela comissão de prévia, mas não deu acordo. Ponto. Tudo bem? Depois, eu tenho os fatos, que é a causa de pedir. Eu inicio o tópico com os dados do trabalho, ou seja, o reclamante, data de admissão, demissão, motivo da rescisão, último contrato, jornada de trabalho. Então, eu vou ser mais ou menos assim.
O reclamante foi contratado para exercer as atividades de... Notem, tudo que eu estou falando para vocês, eu estou colocando um exemplo aí embaixo, tudo bem? Danilo, as causas de pedir devem ter ordem, né? Os fatos, aliás, deve ter ordem? Não. Então eu vou colocar lá, se eu quiser pedir primeiro férias, depois 13º, depois FGTS, ou se eu quiser primeiro FGTS, depois as férias, depois 13º, não me interessa. A ordem não me interessa. O que vai me interessar apenas é, se porventura eu estiver pedindo o vínculo empregatício, obrigatoriamente, o pedido de vínculo empregatício deve ser o primeiro. Tranquilo? Bom, depois tem lá, do pedido. O pedido a gente repete tudo aquilo que a gente falou lá nos fatos, tá? E coloca o valor na frente. Vocês vão ver lá no modelo, vai ficar bem mais fácil para vocês. Em seguida, a gente fala das provas, pede a citação, coloca o valor da causa e faz o fechamento. É bem tranquilo. Se vocês analisarem aí, eu trouxe para vocês um problema e um modelo de reclamação trabalhista, como ele é requerido dentro da OAB. Peço, por favor, para que vocês leiam e, eventual dúvida, vocês me questionem. Eu estarei online aí durante todo o tempo da nossa aula. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Isso não é só uma gripezinha. Vamos ter responsabilidade. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima.